Vamos lá, terceiro ano. Vamos para a página 16, tá bom? Do livro de matemática de vocês, tá? Hoje eu resolvi dar matemática, tá? Por quê? Porque a gente já está chegando para o recesso. Semana que vem é a última semana que a gente vai continuar estudando, tá? E no dia 5 a gente já tá de recesso, tá? Então eu vou dar história, geografia e ciências depois que a gente voltar do recesso, tá bom? Então, por conta disso que eu vou dar matemática hoje, tá? Então, vamos lá. Página 16, tá bom? Vamos ver sobre qual assunto nós vamos tratar. Leitura de tabela e medidas de tempo. Coloquem a data lá, tá? 25/6, tá? É que o meu saiu apagadinho aqui. Põe a data. Número 1. Alguns atletas de diversos países participaram de uma maratona internacional. A tabela abaixo apresenta os 6 primeiros atletas que concluíram a prova organizados em ordem alfabética. Então, nós temos aqui ó, as imagens dos atletas, tá bom? Olha os atletas aqui. Aí tem a tabela, né? Olha o título da tabela. Tempo de prova dos 6 primeiros atletas, tá bom? Atleta, o nome dos atletas nessa primeira coluna. Na segunda coluna, nós temos país, o país que esses atletas estão representando, tá bom? E na terceira coluna, nós temos o tempo, ou seja, o tempo que eles usaram para poder concluir a prova, concluir a corrida, tá? Então, vamos lá. Aqui na primeira linha, nós temos Alan Siqueira. Ele representa o Brasil e ele terminou a prova, a corrida, em 1 hora e 45 minutos, tá bom? Já na segunda linha, que é essa linha aqui de baixo, nós temos o Carlos Manuel Souza. Ele está representando Portugal, tá bom? E ele concluiu a prova em 1 hora e 50 minutos. Tá vendo? Na terceira linha, nós temos Ivan Ivanovio. Ele está representando a Rússia, tá bom? Ele fez a prova em 1 hora e 58 minutos. Na quarta linha, nós temos John Brown. Ele representa o país Inglaterra, tá bom? E ele fez a prova em 1 hora e 53 minutos. Já na quinta linha, nós temos José Pablo Garcia. Ele representa México e ele fez a prova em 2 horas e 7 minutos. Já nessa última linha, tá bom? Nós temos Marino Bassat. Ele representa Etiópia, que é um país da África, tá bom? E ele finalizou a prova em 1 hora e 47 minutos, tá? Vocês observaram que os nomes estão em ordem alfabética, tá? Está na ordem alfabética, tá bom? Depois da leitura dessa tabela, nós temos aqui algumas coisas para fazer em seguida, tá bom? Com base nos dados da tabela, responda as questões a seguir. A. Qual desses atletas levou mais tempo para completar a prova? Ou seja, qual foi o atleta que levou mais tempo, que demorou de chegar? Tá? Qual deles que demorou de chegar na linha final? Será que foi o Alan? Será que foi o Carlos? Será que foi o Ivan? Será que foi o John? Será que foi o José Pablo? Ou será que foi o Malino? Tá bom?
Então, vocês têm que olhar aqui ó, o tempo de cada um e responder com o nome do atleta que levou mais tempo, ou seja, demorou de completar a prova, tá? Se couber, coloquem também o tempo dele. Coloca o nome dele e o tempo que ele gastou, tá bom? Pode colocar o tempo também, tá? Letrinha B. Qual atleta completou a prova no menor tempo? Qual é o país que ele representa? Então, já na letrinha B, vocês vão marcar o nome do atleta que completou o tempo no menor tempo, que finalizou a prova no menor tempo, tá? Qual foi o atleta que finalizou a prova rapidinho, que fez tudo no menor tempo? Então, vocês vão pôr o nome do atleta e o país que ele representa, tá bom? Então, é o nome do atleta e o país que ele representa na letrinha P. Vamos para a letrinha C. C. Ivan Ivanovic levou quanto tempo a mais do que Carlos Manuel Souza para completar a prova? Então, veja bem, nós vamos comparar o tempo de Ivan com o tempo de Carlos. Aí eu preciso saber quanto que Ivan completou, quanto de tempo Ivan completou a mais do que Carlos. Então, vamos lá. Ivan fez em 1h e 58 minutos. Olha o Ivan aqui. Carlos fez a prova em 1h e 50 minutos. Ivan fez quanto tempo a mais que Carlos? Porque olha só, Ivan fez em 1h e 58 minutos. É só você olhar os minutos aqui, ó, 58. Já Carlos fez em 1h e 50 minutos. Quanto tempo a mais Ivan fez que Carlos? Tá? Um fez em 1h e 50 e este aqui, Ivan, fez em 1h e 58. Quantos minutos passou aqui, ó? Tá bom? Quantos minutos Ivan fez a mais? Quanto tempo? Quantos minutos passou? Então, vocês vão marcar aqui na letrinha C. D. Qual é a diferença de tempo de prova entre os atletas da Inglaterra e da Rússia? Qual deles realizou a prova em menos tempo? É a mesma coisa, tá? Você vai falar para mim qual que é a diferença de tempo do atleta da Inglaterra e da Rússia. Então, vamos lá. Vamos responder a primeira pergunta. Vamos procurar o atleta da Inglaterra e o da Rússia. O da Inglaterra completou a prova em 1h e 53 minutos, ó. Tá vendo? 53 minutos. Já o da Rússia completou a prova em 1h e 58 minutos. Então, veja bem, um completou em 1h e 58 e 1h e 53. Quanto tempo deu aqui de diferença de um para o outro? Ó, olha os minutos, 58 e 53. Quanto tempo deu de diferença? Tá? Agora, vamos lembrar da outra perguntinha, tem duas perguntas. Qual deles realizou a prova em menos tempo? Então, vamos de novo. Inglaterra e Rússia. Qual desses dois fez a prova em menos tempo? Ou seja, chegou primeiro, correu primeiro. Qual deles? Tá? Será que foi Ivan ou será que foi o John? Aí vocês respondam aqui para mim, tá bom? Agora, vamos para a página 17, tá bom?